Fala, galera. Então vamos falar agora sobre a óptica da visão, tá? Primeiro vamos falar sobre esse esquema aqui do olho humano, né? Então aqui eu botei bulbo do olho humano, né? Bulbo do olho, mas subentende-se que é humano. Então, quais são os elementos importantes para a gente estudar aqui na ótica? Ó, primeiro, você vai ter a luz, né, sendo emitida por um objeto ou refletido nele e vai entrar no olho por um lugar que a gente chama de pupila, né? A pupila, olhando de frente, ela é justamente o buraco que a luz pode entrar, tá? E esse buraco, ele pode ser expandido ou comprimido. Você pode aumentar ele ou diminuir ele, né? Por causa de os músculos ciliares que tem aqui segurando essa pupila, né? Então, se você está em uma região que tem muita luz, o que seu olho vai fazer? Ele vai fechar a abertura, né? Ele vai deixar ela menor, vai diminuir o tamanho dessa pupila. Esses músculos vão empurrar, né, a pupila de forma que ela fecha. Mas se você está numa região que tem pouca luz, o que os músculos vão fazer? Eles vão esticar essa pupila, né, para fazer com que a luz entre mais facilmente, ok? Bom, e aí quando ela entra, você vai ter uma lente natural no olho, tudo bem? E essa lente é uma lente convergente. Então, os raios de luz eles entram, né, passam por essa lente natural do olho e vão convergir na retina. Na retina é essa região que você tem aqui no fundo do olho, tá? Um olho normal, ele faz essa produção da imagem, a convergência desses raios de luz, em cima do nervo óptico. E aí ele vai receber esse sinal, vai interpretar, né, e vai jogar para o cérebro lá. Então, aqui você repara, ó, que o objeto está emitindo os raios de luz, né, ou está refletindo, passa pela lente, converge para esse ponto aqui no nervo óptico e forma essa imagem aqui, né? Então você repara que o bulbo do olho humano ele se aproxima muito também de uma câmara escura, né? Você vai ter o raio de luz entrando por um pequeno orifício e sendo invertido. Então, assim, a imagem que é gerada no olho humano é uma imagem invertida, de cabeça para baixo. Só que aí você tem uma interpretação, né, que bota ela para cima de novo, né? Você tem, a biologia pode explicar melhor, mas tem um mecanismo aí que faz você interpretar de volta isso aqui sendo jogado para cima, ok? Isso aqui é um olho humano normal. Para o estudo que a gente vai ter agora, que é de defeitos de visão, nós temos que entender essa parte chamada acomodação visual. E ela tem dois termos, né, que é o ponto remoto, que a gente vai chamar de PR, e o ponto próximo, que é o PP, né? Então, olha só, esses músculos, eles conseguem esticar e comprimir também essa lente natural, ok? Então, olha só, se eu quero enxergar um objeto que está muito próximo, eu vou esticar, né, o objeto, essa lente, na verdade, de uma determinada forma. Se eu quero enxergar ela que está em outro lugar, eu vou esticar essa lente também natural de uma outra forma, de uma forma diferente. E aí você vai ter dois extremos. O ponto remoto é o ponto que o objeto, né, o objeto que você vai visualizar, conjuga uma imagem nítida sem esforço nenhum. Então, quando você está olhando para um lugar que está bem distante de você e você não faz nenhum esforço para enxergar ele, né, é esse que a gente chama de ponto remoto. Qual é a característica desse ponto remoto? Sem nenhum esforço. E você vai ter a máxima distância focal possível. Então, a lente natural, quando você não está fazendo nenhum esforço no olho, ela vai ter um foco, né, o maior possível nessa região que você chama de ponto remoto. O ponto próximo é justamente o contrário. É o ponto mais próximo que você consegue enxergar com nitidez. E isso acontece quando você força bastante o seu olho para focalizar próximo. Então, é o ponto que a gente fala que tem a mínima distância focal, tá? E é o ponto que existe o máximo esforço dos nervos ciliares lá que você vai ter, né? Dos músculos ciliares, melhor dizendo. Bom, e aí isso, né? Essa coisa de você mudar esse esforço para botar o foco mais próximo ou mais distante, a gente chama de acomodação visual. E às vezes, né, o olho não funciona perfeitamente. E aí você vai ter defeitos de visão. A gente vai estudar aqui a miopia e a hipermetropia, né? Um olho normal, a gente fala que é emétrope, tá? Um olho defeituoso aí depende do defeito que a gente vai ver. Primeiro, a miopia. A miopia acontece quando os raios de luz que entram pelo olho, eles convergem antes de encostar na retina. Então, se você reparar aqui nesse desenho, ó, eles estão convergindo nesse ponto. Não é na retina. Então a imagem ela não vai ser nítida para o olho, né? O nervo ele não vai pegar uma imagem nítida. Ele vai pegar apenas raios que não estão totalmente
focalizados. E aí a correção que você tem é fazer o quê? Você tem que botar uma lente aqui, né? E essa lente tem que fazer eles convergirem depois. Ou seja, eles têm que ter uma capacidade de conversão menor. Então você tem que botar eles para divergirem um pouquinho. Então você vai botar uma lente divergente. Então a correção, né, da miopia se dá por uma lente divergente. O cálculo, né, numérico, não vou demonstrar aqui, mas basicamente é só você pegar o módulo, né, do foco dessa lente sendo igual ao ponto remoto, né? Então você vai pegar aí qual é o ponto remoto que você precisa, né, que você está enxergando, na verdade, aí, e vai falar que ele é igual ao módulo do foco, ok? Bom, a hipermetropia é justamente o contrário. É quando os raios de luz eles estão focalizando em uma região que fica além da retina, né? Ou seja, o olho deveria ser maior, né? Mas ele não é. Então, a imagem que é formada aqui também não vai ser nítida. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que corrigir isso colocando uma lente na frente, e essa lente tem que aumentar o poder de convergência da lente natural do olho humano. Então, tem que ser uma lente convergente também, que aí você consegue fazer ela focar, ó, antes, justamente em cima da onde? Do nervo óptico. Então, qual é a correção? É uma lente convergente e o cálculo é isso daqui, ó. O foco vai ser igual a dN/dH dividido por dH menos dN. O que é dN e o que é dH? O dN é a distância natural, né, a distância próxima natural que você vai ter aí no olho comum. A questão vai te dar. Se a questão não te der, você aproxima para 25 centímetros, ok? E o DH é a distância mínima do olho hipermétrope, né, que é o que tem a hipermetropia. Então, assim, se você consegue enxergar apenas objetos que estão a uma determinada distância, né, por exemplo, 40 centímetros, a questão fala que você enxerga apenas de 40 centímetros para depois, você vai colocar 40 centímetros como valor de DH. E o DN, a questão vai falar. Se a questão não falar, você bota como 25 centímetros, tá? Então, vamos aplicar isso daqui, ó. Exemplo 1. O olho hemétrope tem seu ponto remoto no infinito, né? Então, assim, o olho perfeito, que é o olho hemétrope, ele enxerga o mais distante possível, onde? É no infinito, né? Qualquer coisa que esteja muito longe, o olho ele tende a enxergar. Enquanto o PP, o que é PP? Ponto próximo, é a 25 centímetros, tá? Então, basicamente, ele está falando apenas informações que teoricamente a gente já sabe, né? Mas aqui vem a segunda parte, ó. Determine a lente para corrigir a visão de uma pessoa com ponto próximo a 50 centímetros, né? Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Essa pessoa, ela não consegue enxergar nada que está antes de 50 centímetros. Então, essa pessoa, ela tem que tipo de defeito de visão? Ela tem hipermetropia, né? Ela não consegue enxergar o que está muito próximo, tá? Às vezes se confunde a hipermetropia com vista cansada, né? Porque é praticamente o mesmo defeito, só que a vista cansada é um defeito natural dado com a idade. Conforme as pessoas elas vão ficando mais velhas, né? Aqueles músculos que fazem a acomodação visual, eles vão ficando mais rígidos e não conseguem focalizar algo tão próximo, tá? O jeito de você resolver é o mesmo que da hipermetropia, então a gente considera como se fosse a mesma coisa, pelo menos no cálculo. Então, olha só, como que a gente faz? Vamos ver aqui de novo. Para resolver o problema da hipermetropia, você usa essa fórmula. Ó. A gente vai botar o foco, tem que ser de uma lente convergente, né? Essa fórmula aqui tem que ser uma lente convergente. Aí eu vou botar a distância natural, que você enxerga de um olho natural, de um olho normal, o mais próximo possível, que é 25 centímetros, né? A questão está falando aqui, ó. Tá? Ou seja, o DN nada mais é do que o ponto próximo, ok? Vezes a distância, né, mínima que essa pessoa enxerga, que é os 50 centímetros, e vamos dividir agora pelo quê? Ó? Pela distância do olho hipermétrope menos a distância do normal. Então vai ficar, ó, dividido por 50 menos 25, né? Aí o foco vai ser 25 vezes 50, vai dar quanto isso aqui? Vai dar 125, 1250, dividido por 25, ok? Aí fazendo a conta aí de novo, vai dar 50, né? A gente está dividindo por 25 novamente, então vai dar 50 centímetros, ok? Só que a questão, ela quer que você
determine a lente, né? A lente vai ser uma lente convergente de foco 50 centímetros, ou então você ainda pode falar a vergência dela, né? A vergência é 1 sobre foco, só que o foco tem que estar em metro, então é 0,5 metros. Então a vergência vai ser 1 dividido por 0,5, né? 1 dividido por 0,5 dá 2. Qual unidade? Dioptrias, né? Então você precisa de uma lente de 2 graus, né? Porque dioptria a gente chama de grau no senso comum. Então, quando você fala que tem um problema de não enxergar próximo, né? E você não enxerga nada que está a 50 centímetros de você, você precisa de uma lente de 2 graus, de uma lente convergente, né? De 2 graus. Bom, aí continuando, exemplo 2. Considere um olho míope. Se o seu ponto remoto está a 50 centímetros, qual o tipo de lente corretiva e qual a sua vergência? Míope é divergente, lente divergente que você precisa. E a forma de você corrigir é por aqui, ó. O módulo do foco, da distância focal, tem que ser igual ao ponto, né, remoto aí. Nesse caso é 50 centímetros. Então, vamos lá. O módulo do foco tem que ser igual ao ponto remoto, que é 50 centímetros, né? E aí, já acabou a questão, né? Já tem o foco. O máximo que a gente pode fazer é considerar que o foco tem que ser negativo porque é uma lente divergente, ou então você calcula também a vergência, né? Então, ó, o foco vai ser menos 0,5 metros. Então, vergência 1 dividido por menos 0,5 vai dar quanto? Menos 2 dioptrias, né? Então, você vê que o número é o mesmo. Qual é a diferença? O sinal. Então, uma pessoa que não enxerga nada que está antes de 50 centímetros, ela tem hipermetropia e precisa de um óculos de 2 graus. Uma lente convergente de 2 graus. Uma pessoa que não enxerga nada que está depois de 50 centímetros, ela é míope e precisa de uma lente divergente de 2 graus. Ok?